A videira. A videira, parreira ou vinha é uma trepadeira da família das vitáceas que possuem tronco retorcido, ramos flexíveis, folhas grandes, flores esverdeadas em ramos que posteriormente se transformam no fruto que é a uva. Caracteriza-se por plantas que possuem raiz, caule, folhas, frutos e sementes. As videiras fazem parte da imensa família Vitis, constituída de milhares de tipos diferentes entre si. Dessas milhares, somente cerca de 200 se adaptam à viticultura. As videiras europeias se desenvolvem através da espécie Vitis vinifera, que são as melhores uvas para a produção do vinho. Já no continente americano, temos a Vitis labrusca, que não são muito adequadas para a produção de vinho, sendo conhecidas como videiras ou parreiras que produzem uvas de mesa. A Vitis vinifera é melhor para vinho porque produz uvas com mais açúcar e taninos, e o açúcar é fundamental para a produção do álcool, enquanto que os taninos têm a função de proteger o vinho através da sua ação antioxidante, combatendo o desenvolvimento de bactérias e conservando a sua cor. O aparecimento das flores de uva é conhecido por floração da videira ou inflorescência. Esse processo acontece no hemisfério sul em meados de novembro, enquanto que no hemisfério norte em meados de maio, exatamente na primavera correspondente. As flores são responsáveis pela formação das células reprodutivas e, na grande maioria das plantas, os componentes masculinos e femininos encontram-se na mesma flor, sendo o caso também da flor da videira. Para que ocorra a fertilização da flor de uva, é necessário primeiramente ocorrer a polinização, que acontece através de agentes polinizadores como os insetos, pássaros ou o próprio vento. O desenvolvimento. Primeiro se fala no choro. O choro da videira acontece nos últimos dias do inverno ou no início da primavera e representa o fim do repouso vegetativo e o início de um novo ciclo vegetativo da videira. A planta começa, através dos cortes da poda, perder a sua seiva, que nós chamamos de choro. Desta forma, as hastes e ramos começam a recuperar a água e os minerais perdidos no inverno. De 20 a 30 dias após o choro da videira, dependendo do tipo da uva, das condições climáticas, da natureza do solo e da quantidade de substâncias que ele retém, a videira começa a brotar. No início, o broto da videira incha, em seguida se abrem até que apareçam as primeiras folhinhas. Aí vem a segunda parte, a vegetação. As folhas e ramos começam a crescer. Essa fase acontece até a metade do verão e alcançam o seu pico no primeiro mês. Ainda na metade do verão, ocorre a maturação dos ramos que mudam de cor. Depois vem a floração.
A videira começa a florescer geralmente após 8 semanas do início da germinação. A floração pode ser afetada pela geada e chuva, e nesse caso não é uma coisa boa, ou beneficiada por temperaturas de pelo menos 15 graus centígrados. O ideal, como ao redor de 20 graus, e também pela quantidade de horas de luz durante o dia. Quarto, a formação das frutas. É o momento em que as flores começam a se transformar em cachos de uva. A cada flor fecundada se desenvolve uma uva. 5. A pintura. Enquanto os cachos se desenvolvem e ainda estão verdes, acontecem poucas transformações químicas neles. Quando a casca da uva começa a mudar de cor, que é chamada pintura, aumenta a quantidade de açúcar e de ácido tartárico, enquanto que o ácido málico diminui e os taninos começam a hidrolisar. E aí é que ela vai se tornando mais verde e os taninos agem como conservantes. Depois vem a 6ª etapa, a maturação, que é ideal dependendo do tipo da uva e pode ocorrer entre o último mês do verão e as 2 primeiras semanas do outono. E o tempo de colheita da uva é fundamental para produzir vinhos ricos e equilibrados. Somente as uvas perfeitamente maduras, época de colheita correta, contêm as substâncias responsáveis pelo equilíbrio dos sabores e aromas do vinho. Aí vem a 7ª parte, o descanso. Após a colheita, as uvas caem e a videira entra no período de descanso de inverno. Ela fica sem folhas, totalmente apagada. O frio tem uma função importante. Ele promove a maturação do tronco e a eliminação de insetos e parasitas. E assim se encerra um ciclo. E agora é esperar passar o inverno para que a nossa videira possa acordar bem disposta e novamente nos dar belas uvas, consequentemente, vinhos excepcionais. Como consumir? A uva é altamente apreciada in natura, no natural, mas também serve como matéria-prima para a produção de doces, geleias, suco, vinagre e, claro, o vinho. 80% de sua produção é destinada à produção de vinho e outras bebidas alcoólicas, e os outros 20% para a produção de seus derivados. Além dessas formas de consumos, ainda são extraídos corantes naturais, ácido tartárico, óleo da semente e taninos. Entre os benefícios da videira e da uva, a fruta é rica em vitaminas do complexo B e C, além de sais minerais como cálcio, ferro e potássio. Possui também substâncias chamadas flavonoides, que apresentam um efeito antioxidante e agem sobre a formação de radicais livres e diminuindo os níveis de LDL colesterol, aquele colesterolzinho ruim do sangue. A catequina encontrada nas uvas e também em outras frutas apresenta ação relacionada com a estimulação do sistema imunológico, com a redução do risco de doenças cardiovasculares
e também com a diminuição da incidência de câncer do intestino. Os ativos do extrato de semente de uva contribuem para o fortalecimento do colágeno e das fibras elásticas, minimizando a falta de elasticidade na pele e nos vasos sanguíneos. Entre os benefícios da uva roxa estão a prevenção da anemia, por conta do ácido fólico, melhoria das funções intestinais e prevenção de câncer e doenças cardíacas. Mais fáceis de produzir, as uvas verdes ajudam a melhorar a circulação. Se existe uma produção de vinhos no Brasil que já é premiada e admirada em várias partes do mundo, essa produção é a de espumantes. Os vários microclimas da região sul do país permitiram que as uvas brancas, que se dão bem com temperaturas mais baixas, encontrassem terrenos altamente produtivos para o desenvolvimento de novos sabores. A videira e o cristão. A videira era o símbolo de Israel como povo de Deus. Agora, Jesus se apresenta como a verdadeira videira cultivada pelo Pai. Ele diz: "Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Ele e aqueles que o seguirem são o verdadeiro povo de Deus. A videira e os ramos, os discípulos." Jesus usou essa metáfora da videira para comunicar a necessidade de um relacionamento vital entre ele e o cristão, a fim de que haja produção do fruto do Espírito Santo. É através desse fruto do Espírito Santo que Deus é glorificado em nossa vida. E assim, muitos são abençoados através do nosso bom testemunho. Quando ele fala em João 15, ele diz: "Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." Como não pode o ramo produzir tudo de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no amor permaneço. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Nesse trecho de João 15, dos versículos 1 a 17, como vocês veem, eu marquei 12 vezes onde aparece o verbo permanecer.
O que será que Jesus quer falar com permanece em mim, se você permanecer em mim, se permanecer nas minhas palavras? Jesus diz claramente para nós que se entre nós existir a unidade na unidade, ou seja, se estivermos todos unidos na própria unidade, nós estaremos unidos a Ele e Ele a nós. Essa relação de unidade com Jesus permitirá que produzamos muitos frutos que transparecerão nas nossas ações e no nosso relacionamento com o outro. Ele não nos esconde os perigos e as dificuldades que enfrentaremos. E diz: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, 20. Mas nos ensina a não nos abatermos diante do ódio do mundo. Porque a nossa maior ameaça, aqui onde ele fala tanto permanecer nele, pode surgir em nós mesmos, quando nós vivemos menos o amor fraterno entre os membros do corpo de Cristo e a unidade com Ele, que é o cabeça desse corpo. E a recomendação de Jesus é clara: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Repetindo o verbo permanecer, Jesus nos diz claramente que se entre nós existir a unidade na unidade, nós estaremos unidos a Ele e Ele a nós. E com isso tudo nós poderemos fazer, mas sem Ele nada poderemos fazer. Essa relação de unidade com Jesus permitirá que produzamos muitos frutos que transparecerão nas nossas ações e no nosso relacionamento com o outro, com o nosso próximo. Há ainda algo muito interessante nas plantas frutíferas. Na base delas, há uma grande chance de encontrarmos uma espécie de cicatriz, que é o sinal do enxerto. O enxerto é feito tomando-se um galho maior, corta-se aquele galho, enxerta-se o outro, e aí eles crescem como um só. Então, toda planta onde foi feito um enxerto, ela apresenta essa cicatriz, que é o sinal desse enxerto. Então, nós podemos falar de duas marcas. Um dia, Cristo foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi porque ele se entregou que nós recebemos o direito de sermos nele enxertados. Por isso nós somos enxertados nele. Mas há também uma marca que é nossa, que precisa estar visível a todos, que é a marca da nossa cicatriz do enxerto. Assim como as plantas possuem essa cicatriz quando são enxertadas, nós também somos enxertados e temos essa marca. Então, quando as pessoas nos observarem, vão notar que desde o dia em que recebemos a marca do enxerto, o nosso fruto mudou. Tem tantas pessoas por aí que são de um jeito e quando elas são chamadas pelo Senhor Jesus, quando elas se encontram com Ele e nascem de novo, elas mudam completamente. Há algumas que já são há muito tempo que às vezes não percebemos mudanças, mas tem outras que a mudança é muito grande.
a pessoa muda totalmente. Quando nos encontramos com Jesus, ele passou a formar em nós o seu caráter. Então, essa é a marca da cicatriz, a marca do enxerto, é a cicatriz do enxerto. E essa marca é sinal de que nós fomos enxertados na videira. É uma marca que as pessoas veem quando se aproximam de nós. É a marca do renascido, do que está no amor de Jesus, do que está enxertado na videira verdadeira. No livro de Ezequiel 15, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz que o ramo não permanece unido à videira seca, não frutifica, é cortado e lançado ao fogo. Não serve mesmo para nada, porque a madeira da videira, diferentemente de outras madeiras que cortadas servem para tantas finalidades, a da videira é uma madeira inútil para qualquer fim, a não ser o de produzir uva. Isso o Senhor nos diz em Ezequiel 15. Ele já dizia isso. E Jesus confirma as escrituras dizendo: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ezequiel já dizia: quem não está enxertado não frutifica, não serve para nada, torna-se um ramo seco que é cortado e lançado ao fogo. E isso acontece verdadeiramente na figueira. E espiritualmente, quando não estamos em Cristo, porque os que estão sempre permanecerão nele e terão a marca, a cicatriz do enxerto, porque estarão enxertados na videira. O pecado é parte da natureza do homem, que é escravo dele. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso, sem a glória do Senhor, o fruto do homem é amargo. Em nosso estado natural, não há nada de bom em nós. Mas um dia, enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, fomos libertos do jugo e da opressão do pecado. A inclinação natural era que nós contaminássemos a videira com nosso fruto impróprio, o pecado, né? Mas Jesus é tão poderosamente mais forte do que o pecado, vencendo-o por nós, e assim nos tornamos participantes da essência, da seiva dessa videira, porque é Ele que nos torna frutíferos, é Ele que nos segura na sua seiva. E devemos sempre permanecer nele, estarmos sempre procurando por ele, sempre olhando para ele. Jesus usou a metáfora da videira para comunicar a necessidade de um relacionamento vital entre ele e o cristão, a fim de que haja produção do fruto do Espírito Santo. Temos de manter esse relacionamento com o Senhor Jesus, sempre. E é através do fruto do Espírito Santo que Deus é glorificado em nossa vida. E assim muitos são abençoados através do nosso bom testemunho. Ao olharem para nós, eles verão que estamos em Cristo. E esse é o nosso testemunho, é isso que glorifica Deus e que abençoa muitas pessoas.
Portanto, se você já nasceu de novo, provavelmente faz suas orações, lê a palavra de Deus, mas também aplica os ensinamentos de Jesus em sua vida. E sua vida junto aos irmãos, à família e ao próximo. Então, produz os frutos do Espírito Santo. Então, pare um minuto, medite no seu coração e responda para você mesmo. Você realmente está na videira verdadeira?